todos, que a paz do Mestre Jesus nos envolva. Vamos dar início agora à nossa live, direto transmitido pelo YouTube e Instagram, aqui da rua 21 de Abril, no bairro Vila Passos, São Luís do Maranhão. É do Centro Espírita Amigos do Bem. E sempre antes dos nossos trabalhos, nós iniciamos com a música, o hino da nossa casa. Aqueles que conhecem podem cantarolar conosco. Então vamos dar início para equilibrar o ambiente, formar uma egrégora positiva, em paz, para que o evento da noite corra na mais perfeita ordem, abençoado pelo Mestre Jesus. E agradecer também aos irmãos espirituais que estão conosco nesta noite, ajudando-nos nessa transmissão. Cantemos então. Somos amigos do bem, vivemos alegres a cantar. A nossa alegria maior é a dor do irmão minorar. Temos por guia o Evangelho e por modelo Jesus, inesgotável fonte de amor, fonte infindável de luz, inesgotável fonte de amor, fonte infindável de luz, esperança, fé, caridade, indulgência, perdão e amor. São esses os sentimentos que buscamos com muito ardor. Venha conosco somar nesta caravana de luz, a falange de São Francisco, que nos protege e conduz. A falange de São Francisco, que nos protege e conduz. Agradecemos a Deus a graça concedida de podermos servir nesta seara bendita. Temos por guia o Evangelho e por modelo Jesus, inesgotável fonte de amor, fonte infindável de luz, inesgotável fonte de amor, fonte infindável de luz. Então vocês podem participar conosco, mandar mensagem através do YouTube e do Instagram. Estamos aqui esperando a participação de todos. Nesse instante vamos dar início então à nossa mensagem da noite, através da nossa irmã Jacira, que nos trará a mensagem do Fonte Viva, cujo título é Reverência e Piedade. Ouçamos lá. Ninguém vai me olhar. Baixa um pouquinho aqui. Eu acho, né? Mexe aqui, tá bom. Eu não sei nem onde é que mexe isso. Eu acho que é assim, né? Aí. Ei, vê se vai ficar boa essa fala aí. Tá boa? Estão ouvindo? Eu quero que verifique. Tá funcionando aqui, não tá? Tá saindo bem aí a voz? Por conta da máscara que estão falando aí? Tá dando para ouvir direitinho? Então, vamos lá no nosso compromisso de hoje, né? Com alegria. Que a paz do Cristo Jesus esteja conosco e que sejamos todos amigos do bem,
neste período em que há tantas intrigas, tantas guerras, né? Tanto ódio espalhado, vamos agir como irmãos e amigos do bem. A lição de hoje é 178 do livro Fonte Viva, né? Ditado por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. Reverência e piedade. Sirvamos a Deus alegremente, com reverência e piedade. Paulo, Hebreus 12, 28. Sirvamos a Deus alegremente, solicita o apóstolo, mas não se esqueça de acentuar a maneira pela qual nos compete servir-lhe. Não poderíamos estender a tristeza nas tarefas do bem. Todos os elementos da natureza obedecem às leis do Senhor, revelando alegria. Brilha a constelação dentro da noite. O sol transborda calor e luz. Cobre-se a terra de flores e verdura. Tem a fonte uma energia, uma cantiga peculiar. Entoa o pássaro melodias de louvor. Não seria justo, pois, trazer ao serviço do mestre o serviço que o mestre nos designa, o pessimismo e a amargura. O contentamento de ajudar é um dos sinais de nossa fé. Entretanto, é necessário que a nossa alegria não se desmande em excesso, nem ruídos inadequados, nem conceitos impróprios, nem palavras menos dignas, nem gargalhadas, que poderiam apenas sugerir sarcasmo e desprezo. Sirvamos alegremente com a reverência e piedade. Reverência para com o Senhor e piedade para com o próximo. Não podeis personalizar o todo misericordioso para lhe agradar, mas podemos servir-lhe diariamente na pessoa de nossos irmãos de luta. Conduzamos, assim, o carro de nosso trabalho sobre os trilhos do respeito e da caridade e encontraremos em nosso favor a alegria que nunca se extingue. Reverência é algo de muito respeito que se tem. E quando ele vem nos orientar, que Paulo nos dá uns puxões de orelha, né, nos traz assim cada lição belíssima, e ele vem nos dizer: sirvamos a Deus alegremente. E aí faz a gente refletir que tantas vezes a gente chega desconjuntado nos centros espíritas, na casa do Cristo para trabalhar, e aí a gente diz assim: ai meu Deus, eu só vim mesmo porque é minha obrigação. Seria melhor que você não estivesse, porque você já traz um peso sobre os seus ombros absurdo, porque você já está fazendo daquela tarefa uma obrigação e fazendo algo que lhe custa, que lhe traz muita angústia. E aí fica difícil de você estar com o coração alegre. Podemos observar quando uma pessoa faz com gratidão, com alegria a Deus, que ele vem servir, porque o seu cansaço, por maior que seja do labor do dia a dia, ele não traz sobre os teus ombros um fardo quando tu estás para servir o teu Deus. Isto é reverência, é fazer as coisas a Deus, servir a Deus, nas tarefas que o Cristo nos ensina, com amor, com alegria. Se você não tem amor, você não terás alegria. E isso não quer dizer que, porque você serve a Jesus, você não tem tristeza. Você tem.
Todos nós temos tristeza. Todos nós temos angústias. Todos nós temos o peso do dia a dia, das nossas dificuldades e limitações. Mas, quando vamos servir a Jesus, é necessário que essas coisas sejam colocadas de lado e não venham elas como pedras para interferir nas atividades que realizamos para o Cristo. Porque quando nós colocamos elas primeiro, nós estamos desagradando a Deus. Quando nós colocamos o nosso cansaço, ele passa a ser um sacrifício. Nós estamos ali diante de um sacrifício e não diante de uma alegria em servir Jesus. Ele nos diz aqui, Paulo, não poderíamos estender a tristeza nas tarefas do bem. Todos os elementos da natureza obedecem às leis do Senhor, revelando alegria. Às vezes você está, e eu fico pensando, como é que alguém ainda se zanga quando acorda com um canto de um pássaro na sua janela? Fica irritado, porque tem um pássaro que está cantando para ele acordar, porque está dando um bom dia a ele, né? Então a gente fica pensando, meu Deus, o que será? Como a pessoa está tão angustiada que ele não reconhece a beleza de um pássaro, de um cantar do pássaro. E aí ele diz, o sol transborda calor e luz. E como tem transbordado calor nesses últimos dias aqui, né? Muito calor. Mas a gente precisa desse calor. A chuva, ela vem trazer a alegria, as flores, as folhas, flores, frutos, né? E fica tudo, quando a gente está à mesa, que estamos nos alimentando, nem sequer lembramos que esse ali é o resultado de uma chuva que muitas das vezes nós até tentamos amaldiçoar com a nossa ignorância, com a nossa irreverência, né? E falta de gratidão a Deus. Então, nós precisamos entender que o nosso coração precisa estar leve. E aí é quando Jesus diz, quando tu vais me adorar, qual é um canto para me adorar. E nós estamos fazendo isso? De que forma? E ele diz que nós devemos ter piedade para com os nossos irmãos. Com aquele que ainda não conseguiu chegar a esse entendimento, nós não podemos criticá-lo, mas nós devemos ter piedade para com eles, né? É necessário, e quando ele fala, quando Jesus nos orienta, né, e Paulo vem nos alimentar esse conhecimento, que ele diz que não pode ser essa alegria, não pode ser em exagero. Porque a pessoa diz assim, então agora eu tenho que andar dando gargalhadas por aí. Por que tu vai dar gargalhada? Não é assim. Porque meu pai dizia sempre que carroça vazia fazia muito barulho, né? Então, se você está... muitas das vezes essas gargalhadas vão servir para piada, para que as pessoas, quando te olhem, já comecem a fazer comentários indelicados por conta disso. E, na verdade, nós esquecemos, muitas das vezes, de entender que este ato excessivo é um pedido de socorro. Olha, eu não sei me comportar, mas aquela pessoa também não tem a coragem, não tem o entendimento para chegar e pedir um socorro de uma forma clara. Então, ele vai usar daquela ferramenta que ele tem para chamar a atenção. Outras vezes é porque ele quer chamar a atenção e outras vezes ele quer simplesmente, não sabe como pedir esse socorro. E aí a gente começa a ver de que as coisas, tudo dentro dos ensinamentos de Jesus, nos chama para um equilíbrio. Coisas difíceis para nós, quanto pessoas, quanto seres humanos, que adquirimos a cultura de que, por sermos humanos, somos imperfeitos e
reforçamos que se não tivéssemos mais defeito, não estaríamos mais aqui. E a gente não faz um esforço para se libertar desses defeitos. Nós não fazemos estes esforços. E é necessário fazer. É necessário ter o equilíbrio para servir a Jesus. É necessário ter a piedade para com o irmão para que a gente possa servir a Jesus. Né? E ele diz, sirvamos alegremente com reverência e piedade. Reverência para com o Senhor e piedade para com os irmãos. E o que é que a gente faz com os nossos irmãos? E quando a gente já tem esse esclarecimento, nos sentimos doutores dos conhecimentos divinais. E aí, quando nós nos sentimos doutores, começamos a faltar com piedade com os nossos irmãos, porque estes, para nós, ainda estão mais, como a gente escuta muita gente dizer, atrasados, né? Estão mais atrasados do que os outros. Aí, para justificar, diz, mas ninguém está na mesma escala evolutiva. Evidente, porque se todos estivessem na mesma escala evolutiva, nós não necessitávamos mais tanto assim das situações. Então, nós precisamos entender que nós devemos ter a alegria de servir Jesus. Não vamos para a casa do Senhor, servir na casa de Jesus. Não vamos fazer uma atividade para o Cristo apenas para que as pessoas percebam que eu estou fazendo uma atividade. Apenas para que as pessoas percebam que eu sou bonzinho. Não, eu vou fazer essa atividade porque eu me realizo, eu sinto a minha alma engrandecer de alegria, de contentamento, de gratidão ao meu Deus. E quando eu me sinto grata ao meu Deus pelaquela oportunidade e de aprendizado, eu estou reverenciando a misericórdia divina que me oportuniza em servir ao meu semelhante com a alegria de servir a Jesus. Então, nós necessitamos desse entendimento, porque se nós não aprendermos a ter reverência ao nosso Criador, nós faremos da casa que trabalhamos apenas um fardo. Se eu não tiver o entendimento de que cada pessoa tem uma forma de agir e que eu terei piedade, tenho que ter essa piedade para com o outro, eu começo a me aborrecer. E aí vão gerar os melindres. Ah, eu não gosto de fulano. Aí fulano tem uma energia pesada. Se a energia dele está pesada, a tua está uma tonelada. Porque tu não tens paciência, tolerância com aquele que está sofrendo, então como alguém vai ter contigo? Né? Já que nós entendemos que toda ação tem uma reação. E o que é que a gente precisa fazer? Vamos alegrar a nossa vida. Já seria impossível eu estar alegre o tempo inteiro. Mas não é necessário. Paulo nos diz que nós devemos servir Jesus com alegria. Ele não diz ficais alegre o tempo inteiro, porque nós não temos essa condição. Nós somos imperfeitos, nós nos aborrecemos com tudo. Nos aborrecemos com o celular que eu queria tanto comprar e comprei, e agora o celular não está satisfazendo aquilo que eu queria. E eu já me zango com ele. E quiçá não jogo ele no chão. Né? Então, a gente começa a perceber que nós temos uma facilidade muito grande de se irritar e de escolher pessoas com quem a gente se dá bem, até a hora que ele faz tudo aquilo que a gente quer. Quando ele discorda da gente, ele passa a ser chato. Aí só de lembrar que o quê? Eu vou fazer um atendimento fraterno com fulano. Ah, meu Deus, dai-me paciência. E você estica essa paciência aí, né? E, na verdade, você está esticando a sua intolerância, impaciência, e não a paciência.
porque nós queremos escolher. Nós temos que estar alegre para atender, para trabalhar nas tarefas que o Mestre nos ordena e que nós nos colocamos à disposição para servir, sem levar essa carga nos ombros de que eu sou assim porque eu sou imperfeito, eu sou assim porque o síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, assim, vou ser assim eternamente. Não, eu tenho que mudar. É por isso que Jesus diz que a gente precisa mudar. E é por isso que os espíritas têm muita dificuldade de ler o livro Cirurgia Moral, porque quando a gente pensa que está lá em cima, quando você vai ler esse livro, você vê que você despencou e não andou um passo. E aí você diz, Senhor, tanto tempo em vão. Não, alegre-se, porque já começa a reconhecer que tu ainda não alcançaste o que tu imaginou. E aí a gente faz as atividades do Cristo Jesus, independente de estar dentro da casa do Mestre Jesus. Mas se estiver na rua, porque quando nós temos a alegria no nosso coração, quando nós temos Jesus no nosso coração, nós andamos com Ele por todo sempre. Na rua, no trabalho, no lazer, nos momentos tristes, alegres, nas calúnias, nas injúrias, nas lamentações. E mesmo quando você se sentir caluniado, injuriado, tem de piedade. Não por querer ser superior. Porque muitos dizem, isso não me atinge mais. Eu já cheguei no nível que isso não me atinge. A soberba abafa a tua capacidade que tu imaginas que tem. Mas é porque você já não se compraz mais com aquela injúria. Ela já não mais te alimenta. Então ela vai chegar e vai cair, porque não vai te atingir. Porque você não tem mais os depósitos, né? Não tem mais os lugares de armazenamento para aquela energia negativa. E alegre-se. Quando alguém te caluniar, quando alguém te injuriar, alegre-se, porque só se atira pedra em árvores que têm fruto. Deus é maravilhoso, nos sustenta. E que a alegria de servir Jesus esteja sempre conosco, por todos os passos, por todas as ações, por todos os momentos de nossas vidas. Sejamos contentes e alegres, reverentes ao nosso Deus e piedosos com os nossos irmãos, porque assim estaremos reverenciando o nosso Criador. Muita paz. Vamos fazer a prece. Bendito Deus Pai que está no céu, Senhor de glória e de poder. Senhor Deus, a Ti que é todo o poder e toda a honra e toda a glória, nós Te entregamos, Senhor, os nossos irmãos que sofrem desesperadamente nos hospitais. Nós Te entregamos o coração daqueles filhos que estão aflitos, dos amigos e os nossos corações. Nós Te entregamos, Senhor, o nosso dia de amor, de paz, de vida, por mais um dia que foi vivido na Tua graça. E Te agradecemos, Senhor, por todos os instantes. Te agradecemos, Jesus, por toda a glória derramada em nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, porque podemos estar de pé. Te agradecemos, Jesus, pela vida, pelo dom de respirar, pelo dom de viver. Obrigada, Jesus. Permaneça conosco e derrama a Tua luz soberana sobre esta terra que necessita, aos corações dos homens que não creem em Ti, Pai. Toca estes corações, porque Tu podes transformar o coração endurecido em um coração que Te sirva amavelmente. Ó Senhor da glória e do poder,
Abençoa, Senhor, cada um dos teus filhos. Abençoa, Senhor, a nossa trajetória, o nosso Brasil, os nossos governantes. Que a tua paz nos sustente hoje, agora e sempre. E agora continuamos com o nosso irmão Rodrigo, que fará o Evangelho. Nesta noite, né, nós vamos ter a alegria de ouvir o nosso irmão Rodrigo para nos falar da palavra de Deus. Muito obrigada. Uma boa noite a todos. Que honra, hein? Que honra vir depois. Mas é isso aí. Então vamos dar início aqui à nossa leitura, ao nosso evangelho. E a mensagem dessa noite, irmãos, é o capítulo 18. Muitos chamados e poucos escolhidos. E o item 6. Aqueles que dizem, Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus. Aqueles que dizem, Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus, mas somente entrará aquele que faz a vontade do meu Pai, que estás nos céus. Vários me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em vosso nome? Não expulsamos os demônios em vosso nome? E não fizemos vários milagres em vosso nome? E então eu lhes direi, claramente, retirai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. São Mateus capítulo 7, versículo 21, 22 e 23. Todo aquele que, pois, ouve estas palavras que eu digo e as pratica, será comparado a um homem sadio, a um homem sábio, que construiu sua casa sobre a rocha. E logo que a chuva caiu, e que os rios transbordaram, que os ventos sopraram, e que se abateram sobre essa casa, ela não tombou, porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve estas palavras, que eu digo e não as pratica, será semelhante a um homem insensato, que construiu sua casa sobre a areia. E logo que a chuva caiu, que os rios transbordaram e que os ventos sopraram e se abateram sobre essa casa, ela ruiu, e sua ruína foi grande. São Mateus, capítulo 7, versículo 24 e 27, e São Lucas, capítulo 6, versículo 26 a 46 a 49. Bem, irmãos, essa mensagem de nosso Mestre Jesus nos deixou há mais de 2000 anos atrás, né? E por incrível que pareça, ela parece bem atual para a nossa realidade, né? Para o que a gente vive hoje. Mas é porque Jesus, ele não falava para o nosso corpo, ele falava para o nosso espírito, que ele é imortal. Então é por isso que quando a gente ouve uma passagem dessa, a gente acha que ele é bem atual. E trazendo essa passagem para os nossos dias atuais e para a nossa casa espírita, a gente poderia fazer uma alusão àqueles irmãos que trabalham, como foi dito aqui antes, como Jacira falou, aqueles irmãos que fazem o trabalho na seara espírita por obrigação, que fazem disso um fardo. Então, trazendo para dentro da nossa casa, a gente poderia falar assim, Senhor, Senhor, eu não entreguei o sopão em teu nome, eu não trabalhei na reunião mediúnica em teu nome, eu não distribuí cestas básicas no final do ano em teu nome, eu não enchi os copinhos com água fluidificada em teu nome. E Jesus certamente nos responderia, afastai de mim, vós, que fazeis obra por vaidade e por orgulho. Pois é, meu irmão, o trabalho, quando é feito com amor, quando é feito com carinho, com dedicação, a gente não veria isso do nosso mestre, né?
Mas quando ela é feita por vaidade, com certeza, quando a gente gritar Senhor, Senhor, é isso que vamos escutar. Porque muitos de nós ainda, por ser muito vaidoso, por ser muito orgulhoso, temos esse ego ainda muito, muito grande e acabamos, qualquer caridade que fazemos, nós queremos mostrar, nós queremos postar em redes sociais, nós queremos mostrar, passar uma imagem que muitas das vezes não condiz com aquilo que realmente nós somos, né? Porque é muito fácil vir aqui na frente, decorar um texto, estudar, vir falar, professar, mas aí eu me pergunto, será que realmente nós fazemos tudo aquilo que nós estamos aqui na frente falando? É difícil, ainda é difícil, né? Justamente por causa disso, por causa desse nosso orgulho, dessa nossa vaidade, que ainda temos muito grande dentro de nós. Mas não é impossível, porque para Jesus, para Deus, nada é impossível. Bastamos trabalhar, nós temos que trabalhar, nós temos que nos modificar para chegar esse dia em que falarmos Senhor, Senhor, nós possamos estar ao reino dos céus. Mas enquanto tivermos essa obrigação de estarmos dentro de uma casa espírita ou qualquer outro templo religioso, por estar servindo a Jesus, não por amor e caridade, mas sim para nos envaidecer, nós estaremos ainda muito distantes do que realmente prega o Evangelho. Em Lucas, capítulo 11, versículo 37 a 40, ele nos conta numa passagem em que Jesus foi convidado pelos fariseus a jantar em sua casa, na casa de um fariseu. E naquela época eles tinham de costume lavar as mãos antes das refeições. E Jesus sentou à mesa sem lavar as mãos. E o fariseu pensou com ele. E Jesus, com toda a sua glória, todo o seu amor, seu poder que ele tinha, né? Pegou o pensamento e falou para o fariseu: vós outros fariseus, ponde grande cuidado em limpar o exterior do copo e do prato. Entretanto, o interior do vosso coração está cheio de rapina e de iniquidade. Então, naquela época, Jesus falava para os fariseus, que eram pessoas que entendiam de leis, entendiam da palavra do Cristo, e eram as pessoas que iam difundir a palavra, né? Os ensinamentos, o Evangelho. Só que eles eram vazios por dentro, como Jesus nos conta, nos mostra aqui. Eles tinham a roupagem bonita, eles falavam bonito, mas por dentro eles não pregavam nada daquilo do que eles realmente falavam. Por isso que Lucas nos conta nessa passagem, Jesus fala: que adianta você se limpar por fora, mas por dentro o seu coração está cheio de rapina e de iniquidade, cheio de ódio, cheio de rancor, cheio de maledicência, desejando mal ao outro, não socorrendo o irmão que necessita, mas está lá na frente, está sempre falando, está sendo uma pessoa e mostrando outra. Porque, como eu falei ainda agora, é muito fácil a gente vir aqui, se propor a falar, a estudar, a se dispor a vir apresentar aqui um estudo, mas será que estamos fazendo realmente o que o nosso Cristo nos ensina? Será que quando saímos daqui, nós somos tolerantes com nossa esposa, nosso marido, com nossos filhos? Nós somos indulgentes, nós somos caridosos, nós socorremos o irmão que necessita de um amparo, de um apoio, às vezes de um ombro que seja. Mas não, por incrível que pareça, ela é para nós. Ela cai, a espiritualidade não faz nada, não existe o acaso para a espiritualidade. Então, até porque quando nós estamos lendo
e quando estamos aqui falando, nós somos o primeiro a ouvir. Então, ela realmente é para nós, ela realmente é para a gente refletir, é para a gente entender o quanto ainda somos imperfeitos, o quanto ainda temos que mudar, o quanto ainda temos que aprender, temos que fazer muito esforço para nos melhorarmos. E Jesus veio e nos exemplificou, ele deixou tudo aí, está tudo aí documentado, está tudo em livros, mas a gente não tem nem a paciência e nem tempo, muitas das vezes, para estudar, para aprender, para tentar sermos pessoas melhores. Jesus, no Livro dos Espíritos, na lição 904, Kardec pergunta para os espíritos, faz uma pergunta para os espíritos, mas resumindo aqui, os espíritos respondem para ele que o exemplo é o adubo da palavra. Então, irmãos, que possamos ser esse exemplo, que possamos vir aqui na frente falar, mas darmos esse exemplo. Porque não adianta vir aqui a gente falar bonito, falar palavras suntuosas e sairmos daqui e fazer tudo ao contrário. Porque não é isso que Jesus nos ensina. Ele veio simples, humilde, nos exemplificou, deixou tudo documentado para que a gente pudesse seguir, para que a gente pudesse aprender. Mas o que ele mais fez foi exemplificar. Ele não mandava ninguém fazer. Ele ia, ele fazia, ele mostrava. Então, que não possamos seguir esse exemplo dele, que possamos servir de coração, que possamos servir de amor, com amor. Porque dentro da casa espírita tem muito trabalho. Tem muito trabalho. Como foi dito agora, a pessoa que vem, que faz qualquer um, que a limpeza, a pessoa que está aqui na frente falando, o presidente do centro, são todos iguais. Todos têm a mesma importância. Não é porque a pessoa está organizando a fila do passe, ou então enchendo os copinhos com água fluidificada, que ela vai ser menor, vai ser menos que qualquer outra pessoa. Graças te damos, Senhor, e pela bênção de poder fluidificar uma água dessa para entregar para um sofredor. Nós estamos passando ali, naquele copo, naquela água, todo o nosso amor. Por isso é que temos que vir realmente de coração aberto. Por isso é que temos que vir realmente com amor no coração. Porque passaremos para aquela água fluidificada todo esse sentimento. Imagina se chegarmos aqui com raiva, com ódio dentro do coração, que tipo de fluidos estaremos passando dentro daquela água, que vamos estar distribuindo para uma pessoa que está às vezes em situação muito pior do que a nossa. Ela vai sair daqui pior do que ela entrou. Então, que possamos pensar nisso, refletir a respeito disso, e ver que nada por obrigação faz bem. Jacira foi bem categórica aqui falando agora a respeito disso. Então, que possamos não fazer de nossa vinda para cá um fardo, que possamos fazer nossa vinda para cá de amor, de alegria, de ter a vontade de estarmos aqui, de ter a vontade de estar aqui toda segunda, estar aqui toda quarta, estar aqui toda sexta, quando tem estudo, quando não tem. E isso nos fortalece, isso nos faz crescer como pessoas, como cristão, como ser humano, para nos tornarmos pessoas cada vez melhores. No livro Pontos e Contos, psicografado pelo nosso irmão Chico Xavier, Humberto de Campos nos conta a história de um monge que ele orava fervorosamente todos os dias durante muitos anos para ter um contato com o Cristo, com o nosso Mestre Jesus, para ter uma oportunidade de estar perto dele. Isso foi por anos e anos, ele orando, ele pedindo, até que um dia ele foi atendido. E o Cristo se fez presente no seu quarto. Só que na hora que o Cristo chegou, o sino
ele ouviu a badalada dos sinos para poder ir trabalhar. E ele ficou naquele conflito, ficou em dúvida se ele ia, se ele ficava, que era aquela oportunidade da vida. Mas ele foi. Ele se sentiu na obrigação de atender os aflitos, de dar uma palavra de consolo a quem precisava. Passou o dia trabalhando, ajudando aqueles que realmente necessitavam. E quando ele termina, ao final do dia, e volta para o seu quarto, ele vem cabisbaixo, ele vem todo, poxa, perdi a grande oportunidade da vida, perdi a oportunidade de estar com o nosso Cristo. Só que quando ele chegou lá, para a surpresa dele, Jesus estava lá esperando por ele. E ele ficou alegre, ficou sem entender, mas aí Jesus disse para ele: se você não tivesse ido trabalhar, eu não estaria aqui. Então, irmão, essa mensagem nos faz pensar, quer nos dizer que o Cristo está conosco a cada momento, que Ele está com a gente, conosco, enquanto formos trabalhar, enquanto estivermos ajudando, enquanto estivermos tendo a necessidade de ajudar aquele irmão que necessita, que precisa de um amparo. Ele não nos deixa, Ele não nos abandona. Como diz a mensagem, muitos chamados, mas poucos escolhidos. Ele chama a todos. Deus está lá à disposição de todos nós. Bastamos ter fé, bastamos ter compromisso, bastamos ter a nossa disciplina e vontade de servir. Então, não pensem que Ele escolhe alguns e discrimina outro. Até porque Deus não faz isso. Qual é o pai que faz isso com o filho? Não existe isso. Então, Ele chama a todos. Bastamos nós termos essa disposição e essa vontade de servir ao Cristo. Mas vontade do coração. Não é por obrigação, não é por vaidade, não é por orgulho, não é para dizer que somos bonzinhos, que estamos servindo porque, eu vou ter, como diz André Luiz na obra Nosso Lar, eu vou fazer para ganhar bônus horas, para quando eu desencarnar, eu ter meu lugarzinho, eu já ter feito isso. Mas o que adianta? A gente está servindo com o coração, como Jesus fala para o fariseu, cheio de ódio, cheio de rapina, cheio de iniquidade dentro. Não, temos que nos limpar para poder servir. Tem uma historinha também que eu queria contar aqui para todos, de um palestrante espírita, que ele fazia as palestras dele, e era aquele palestrante muito vaidoso, muito pomposo, que falava bonito, fazia, acontecia. E toda vez que ele estava na palestra, ele sempre via, sentado ao fundo, um andarilhozinho, um rapaz lá todo humilde, que às vezes estava até cochilando, que ele achava que não prestava atenção, mas ele estava lá falando, dialogando, discussando. E quando terminava a palestra, ele sempre saía de mansinho, ninguém via. Era aquela pessoa que ninguém prestava atenção nele. E quando o palestrante desencarna, quando chega na pátria espiritual, ele se vê opaco, se vê sem luz, se vê naquela dificuldade. E ele pergunta: mas por que isso? Eu servi tanto, eu estava lá toda sexta-feira fazendo minhas palestras, pregando o evangelho, levando a palavra para quem precisava. E a fundo ele vê passando esse rapaz, que toda sexta-feira ele olhava lá. Aí ele se surpreendeu, porque ele viu a luz que esse irmão apresentava. E ele ficou inadmissível aquilo, como se o rapaz não fazia nada, ele fazia tudo, ele servia ao Cristo. E ele foi de encontro a esse irmão. E perguntou: mas como isso pode? Você aqui, todo iluminado, e eu aqui, opaco, sem luz. Ele falou: meu irmão, enquanto você estava lá na frente falando bonito, quando eu saía lá daquele dia, eu pregava tudo o que você falava. Então, irmão, não adianta nós estarmos aqui na frente falando, querendo ser o que não somos. Porque o que adianta, porque para a espiritualidade, essa capa aqui, não adianta
a gente só consegue enganar os encarnados. Os desencarnados é coração, é energia, é pensamento. Então é isso que importa para eles. Então, que possamos levar essa palavra, que possamos exemplificar. Gandhi falava, seja só um minuto aqui. Seja você a mudança que você deseja no mundo. Então não adianta eu querer mudar um irmão, não adianta eu querer mudar meu filho, mudar minha esposa, mudar meu esposo. A mudança tem que começar dentro de mim, com a nossa reforma íntima. Aquela que muita gente, todos ainda, a gente ainda tem muito medo, porque ela mexe. Então, para que eu possa me mudar, que a outra pessoa possa ver essa mudança e eu ser exemplo, que ela possa ver o quanto o ensinamento do Cristo e estarmos em Cristo faz bem, para que a gente possa mostrar para ela e ela olhar e falar assim, realmente, eu vou seguir aquele rapaz, eu vou fazer o que ele faz, porque ele não apenas fala, ele demonstra, ele faz tudo o que realmente ele está falando, para que quando falarmos Senhor, Senhor, nós possamos entrar no reino dos céus. Tenhamos todos uma boa noite e que assim seja. Agora eu convido a todos, irmãos, a quem quiser colocar um copo com água aí ao seu lado, para que a espiritualidade possa fluidificar, porque nesse momento de pandemia, que a gente ainda está com o centro fechado, os passos estão sendo feitos virtualmente, então que a espiritualidade possa se fazer presente na casa de cada um que nos assiste, que nos ouve, e que ela possa fluidificar essa água para que possamos receber esse amor do Cristo. Peço a todos que fechem os olhos, se concentrem. Senhor Deus, de misericórdia e bondade, obrigado, Mestre, por estarmos aqui nessa noite, no Teu nome, levando essa palavra de consolo, essa palavra àqueles irmãos que necessitam e que precisam desse auxílio nesse momento tão difícil, Pai. Que possamos ser exemplo para alguém, que possamos nos mirar em nosso Mestre Jesus, que possamos segui-lo, Pai, como fizeram os seus discípulos, para que possamos receber, Pai, a graça do perdão, da divindade. Que Deus abençoe a cada um nessa noite, abençoe os hospitais, abençoe aqueles irmãos que se encontram nos presídios, abençoe aqueles irmãos nos orfanatos, nas creches, nos asilos, que se encontram sozinhos à espera apenas de uma pessoa para conversar, e que não tem, às vezes, ninguém. Abençoe aqueles irmãos que se encontram na rua, que se encontram nos vícios, que se encontram na prostituição. Que Deus possa abençoar, proteger, iluminar a cada um nesse momento tão difícil que passamos, Pai. Que não nos falte fé, nem coragem, nem determinação, Pai, para te seguir, para te servir, de coração aberto, de braços abertos, sempre pondo em prática, Pai, tudo aquilo que aprendemos, auxiliando ao nosso irmão, auxiliando dentro da nossa casa, dentro do nosso centro espírita, e onde quer que seja. Que tenhamos todos uma boa noite, que tenhamos todo um resto de semana abençoado, e que Deus seja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Queremos agradecer a participação de todos. Convidamos para que estejamos juntos na próxima quarta-feira, no mesmo horário, no mesmo local, continuando o Evangelho de Cristo através da doutrina espírita. Obrigado a todos, tenham uma boa noite e que as bênçãos divinas possam estar sobre nós. Muita paz e as mensagens sejam reflexivas,
Vamos, de fato, fazer uma reflexão bem sincera sobre nossa conduta durante o tempo que estamos aqui. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até a próxima quarta-feira, se Deus quiser.